pessoal que acompanha o Conversas na Bem TV. Hoje o nosso programa vai falar sobre o Dia da Mulher e sobre os desdobramentos que a gente tem por causa dessa data. Estamos aqui com pessoas muito especiais. A Aline Buonomo, do projeto Turbantar, que é militante, faz um trabalho muito bonito nas escolas. Fernanda Azevedo, assessora do projeto Caverna Produtora lá de São Gonçalo. E Paula Lanticuri, professora do curso de Psicologia da UF, que faz pesquisas muito interessantes na área de violência contra a mulher. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso aqui, porque o dia 8, né, é uma data muito importante, a gente costuma associar àquelas mulheres que morreram na fábrica, queimadas, mas algumas pessoas sabem que não é bem assim, que é uma luta política de algumas mulheres operárias, queriam mudar as condições de trabalho, e daí foi criado esse dia 8. Meninas, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o que vocês veem no dia 8, o que vocês acham dessa data, é importante, não é? O que a gente precisa discutir, o que a gente deixa de discutir, e a flor que estão dando para todo mundo por aí, o que vocês acham? Então, dia 8 sempre vai ser um dia de luta, né? Mas as pessoas, você falando sobre a flor, né? Elas acabam, eu não vou dizer... vou dizer assim, engambelando esse dia, né? Damos uma flor hoje, um tapa amanhã, e isso segue, né? Eu acho que é muito isso. As pessoas, elas vêm sendo bem hipócritas quanto em relação não só ao dia das mulheres, mas o tratar com a mulher, entendeu? De que adianta um dia para se comemorar e outros dias para maltratar? Entendeu? Então, assim, o dia 8 sempre vai ser uma data de luta e as pessoas têm que lembrar disso e elas têm que aprender a respeitar. Enquanto existe a flor e não existe o respeito com a mulher, não existe nada de relevante a se falar, a se tratar. Então, o dia 8, para as mulheres, eu acho que é uma possibilidade, acho que é uma data importante para a gente estar aí expondo, denunciando e reivindicando, né, o direito das mulheres. Acho que é para falar no dia 8 de março é da voz das mulheres. Acho que para mim significa isso. E para o movimento feminista também, né? Porque a gente tem visto nas redes sociais as mulheres, né, falando: eu não quero flores, eu quero ser ouvida, eu quero respeito. E é isso, é pedir mais respeito, né, para todas as mulheres, brancas, negras, e seguir junto. Então, eu concordo com as colegas, né, que esse dia, ele tem a sua importância, mas não é porque ele é importante que a gente não precisa também criticá-lo, né, numa outra medida, né. Então, a gente fica diante de uma dicotomia, né, porque, por um lado, né, a gente precisa legitimar esse dia, não exatamente como um único dia, mas dizer que está posta uma causa. Por outro lado, né, a gente precisa cuidar para que isso não vire uma cena, né? Então, fingir que as coisas não são do jeito que estão, né? Como é que a gente, então, coloca em evidência, né, o que está em cena, que é uma luta. Luta por igualdade, luta por direitos, né, sociais, civis, trabalhistas, né? É nessa linha, né? Eu penso que é importante também, né, colocar que quando surge essa data, né, surge também um olhar para uma questão que até então passava ao largo. Então, acho que comporta, é um paradoxo, mas é importante e é fundamental que a gente possa estar reunidos, reafirmando, né, a necessidade de ter uma data. Ótimo, é verdade. Paula, continuando com você, queria que você contasse pra gente e pro pessoal que tá em casa como é que é o seu trabalho de pesquisa, como você chegou a esse tema. Como é que eu cheguei a esse tema, né? Eu acho que passa um pouco na história de cada um, né? Assim, como é que a gente vai chegando ao tema, né? O tema chegou a mim, eu acho, e eu acho que eu, menina, me atentei a algumas coisas que em determinadas idades a gente às vezes não consegue muito entender, né? E aquilo vai ganhando corpo. Né? Então, acho que a minha história, né, com as temáticas passa um pouco pela minha curiosidade infantil de entender, lá na década de 70, quando eu era jovem, uma menina, o que eu lia e não compreendia.
né? Tipo assim, flashes, né, da violência escancarada que aparecia nas manchetes do jornal, né, que apareciam na mídia e que naquele tempo aquilo me causava, enquanto sujeito, uma estranheza. Eu não conseguia compreender, né? E o tempo foi passando, né, e você vai acumulando, né, e vai olhando para os eventos de outra forma. E até que em determinado momento eu já estava, quando eu me apercebi, assim, eu estava super dentro de discussões sobre a mulher, né? Assim, eu estudei sobre mulher, meu mestrado foi sobre mulher, eu trabalhava numa unidade pública de saúde da mulher e num momento muito legal, porque assim, isso é o dado sorte que atravessa, né? No momento que surgem as políticas públicas e elas incorporam, né, a perspectiva de gênero, né? E assim, uma nova forma de olhar para a saúde da mulher. E aí eu estava nesse contexto. E aí quando eu fui lá para a UF, né, que tem pouco tempo, né, tem 4 anos que eu tô lá, o que foi muito legal é que eu pude dar continuidade a uma série de pesquisas que já vinham caminhando, né? Porque primeiro eu me juntei, né, lá no projeto UF Mulher e fiz que é um programa institucional, e eu fiz um projeto derivado do UF Mulher, né, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que foi exatamente para pensar violência. Por que violência? Porque a violência também era o meu objeto anterior, quando eu comecei a trabalhar numa porta de entrada de violência sexual. E você fica assim impressionado, né, com os dados que surgem desses atendimentos, as histórias, né? Assim, cada vez mais trabalhando nesses espaços, você fica atravessado e você diz, caramba, não há como fugir da discussão de gênero na nossa sociedade. E a discussão de gênero com todos os atravessamentos que são necessários, de raça, de classe, né, de espaço, né, porque também não é igual, tá na zona urbana, da zona rural, assim, é muito diferenciado, né? E aí eu propus esse projeto que a gente trabalha com 3 perspectivas, né? Uma, porque como eu sou psicóloga, né, a minha formação, estou numa universidade, no curso de psicologia, a gente oferece atendimento psicológico para mulheres em situação de violência, né? Eu acho que isso é importante, que as mulheres elas podem nos contactar e serem atendidas, né, atendida pela psicologia. Nesse projeto também tem a porta de entrada, que é no Antônio Pedro, da violência sexual, que também eu acho que é um dado importante, que as pessoas moradoras de Niterói não sabem, né, que o Antônio Pedro é porta de entrada para violência sexual em Niterói, né, e que lá tem todo o protocolo do Ministério, né, com toda a equipe multiprofissional funcionando. Uma segunda vertente que a gente trabalha, né, é uma vertente de sensibilização, né? O que a gente faz? A gente sai para o território e vai conversar com diversos lugares sobre violência. A gente vai na unidade básica de saúde, a gente vai nas casas de acolhimento, a gente tem uns parceiros institucionais que nos recebem para a gente poder pautar questões de gênero, né? Assim, essa discussão de gênero vem um bocado atravessada, né? Porque assim, num primeiro momento a gente tende a entender gênero como mulher, como sinônimo, mas a gente vai aos poucos também desconstruindo para discutir gênero numa perspectiva que diz respeito a poder, né? Então a gente faz esse deslocamento, mas a gente vai chegando através das mulheres, né? Muito, muito interessante. E a gente viu que você também escreveu um trabalho sobre a violência obstétrica, né? E isso nos tocou muito e a gente queria que você falasse um pouco disso. Depois também vou querer falar aqui com as meninas que são mães e como foi a experiência de vocês. Neném falando, ó. E a Catarina com a gente. Neném falando, porque o neném tá contando a experiência do nascimento. Não, então, a violência obstétrica,
Assim, eu tenho um percurso de trabalhar em maternidade, né? Então, assim, a violência obstétrica, ela sempre estava ali, né, no pano de fundo. Porque o que eu trabalhava mesmo no início era a violência sexual. Aí, nós fomos fazer uma atividade, uma roda de conversa, numa unidade básica de saúde do município. E nessa unidade, eu levei até trouxe, posso mostrar? Pode, por favor. A gente fez uns panfletinhos lá com os alunos, orientando, né? Esses panfletos que eles orientam, né? O que fazer, o que a pessoa deve fazer em caso de violência sexual, onde procurar, o porquê de cada coisa. Aí nós fomos na unidade. Chegou na unidade, para nossa surpresa, tudo programado. As mulheres falam, uma mulher vira e fala assim: olha só, a gente estupro tem, a gente já entendeu. Você fica surpresa, porque assim, é como se diz assim, é tão naturalizado que a gente tá perdendo tempo conversando. Um susto pra gente. Acho que não é bom a gente conversar sobre isso agora, não, porque a gente já sabe. Agora, tem uma coisa que a gente quer perguntar. É normal um médico xingar a gente na hora do parto? É normal? E aí, aquela roda que ia ser de violência sexual virou uma roda de conversa, discutindo violência obstétrica. Só que o trabalho ao qual você se refere é porque, assim, né, a violência obstétrica ela é importante, ela precisa ser muito discutida. Eu, particularmente, acho que sair criminalizando todo mundo não é um caminho. Essa é uma aposta minha da vida, não é só nesse item. Assim, sair criminalizando sem que a gente faça interferências no antes, né? Quer pensar, então, mas por que essa prática está sendo reproduzida e tal? Para mim é uma complicação. E aí a gente fez uma... Acho que trabalhar o conceito de violência, né? Porque às vezes também tem aquela coisa, a violência é só física. E aí naturaliza um outro processo de violência, que é o violência obstétrica. Então, é porque assim, né, tem um grupo que vai pensar a violência de uma forma maior das relações de poder que ali se estabelecem, né? E tem um grupo que acha que a forma de não ter mais é criando dispositivos e leis para criminalizar quem faz essa prática, né? Então, quando fomos escrever o trabalho, que é um relato de experiência, dessa experiência numa unidade básica, a gente lança como uma hipótese de que a violência obstétrica como sendo uma violência de gênero, né? Uma violência de gênero porque a gente vai estar diante de alguém, né? E que hoje pouco importa se mulher ou homem, se é médico ou médica, mas o discurso, ele é masculino, uma vez que o discurso da ciência é um discurso masculino, entendeu? É nessa lógica, é um discurso que traz consigo, né? E aí a gente acaba reproduzindo. Mas reproduz porque a pessoa é má? Talvez não. Talvez tenha até quem, mas talvez porque se aprendeu que esta seja a única forma, em nome da ciência, em nome da neutralidade, em nome de alguns pressupostos, né? Que hoje não tem sentido, mas não deveriam, né? Enfim, em termos de violência obstétrica, a mulher negra, ela vem sofrendo muito nos hospitais. E eu tive filho há pouco tempo, tenho 1 ano e 9 meses, a minha Alice linda, e também sofri violência obstétrica. E aí eu me pergunto assim, né, por que tanto desleixo, né, com essas mulheres dentro dos hospitais e unidades, com tantos profissionais ali, que além de médico, profissionais que até podem reivindicar direitos dessas mulheres, né, eles precisam também estar juntos, né, para uma ação de direitos. Embora a gente compreenda as relações de poder que existe em instituição profissional, mas eu acho que a luta precisa haver. E aí eu vi muitas mulheres negras, assim como eu, sofrendo violência e sendo tratadas de formas diferentes,
comparado a mulheres brancas, assim, fazendo parto praticamente sozinhas. Então isso me incomodou muito, assim, quando a médica foi fazer o toque, né, porque eu já tive filho normal, e aí a Alice ela teve que nascer cesariana porque estava sentada, tive complicação, a pressão alta, então assim, teve que fazer o parto cesariana, e quando a médica ela fez o toque, ela falou, não, sua filha não está sentada. Vamos fazer o parto normal, e vai fazer o parto normal, e eu tinha acabado de fazer uma ultrassonografia, né, que estava identificando a criança sentada, que não poderia. E aí, pela gravidade. Mas o que aconteceu? Aquele toque foi tão brusco que ela usou um procedimento que não pode ser feito, né, que é você imprensar a criança e fazer o toque, ou seja, a criança descia e ao mesmo tempo subia. Então, assim, eu fiquei com uma falta de ar horrível e ela foi muito brusca comigo, então eu fiquei chorando e pronto. Emocionalmente eu fiquei muito abalada com aquilo. Então foi uma coisa que me incomodou muito. Fora, né? Mas acho que quando você traz isso, é muito legal o seu relato, porque você fala uma coisa que é importantíssima, que eu acho, né? Quando a gente vai discutir essa história do poder, que é pensar a apropriação, né, que se faz do corpo da mulher, em especial da mulher negra, né? Porque é de uma outra forma, né? Então, assim, quando você diz, tinha várias mulheres negras, como realmente os dados caminham dizendo que as mulheres negras, elas são as maiores vítimas. Aí a gente vai vendo que elas também são as maiores vítimas dos estupros, e aí a gente vai vendo que ela está submetida a muito mais maus tratos, né? Quando acontece de uma mulher, às vezes tem um aborto espontâneo, né? Imediatamente compreendido que aquilo foi provocado, e todo um discurso de criminalização, né? Então, assim, ano que vem tá de volta. Exatamente, assim. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito imensa, mas assim, eu acho que cabe, né? E aí é o meu lugar, né? Quando você fala assim, das coisas que você vem pesquisando, é porque, assim, de alguma forma, eu tenho feito muito mais um percurso de como se constrói essas falas supernaturalizadas, entendeu? Do que exatamente, porque assim, tem pessoas que estão lá na ponta, né, assim, lutando o direito no sentido assim, tem que ser dessa forma, é certo, mas o meu percurso aí enquanto pesquisadora é muito mais a construção de como é que o corpo da mulher, ele é tomado por vários saberes, por vários discursos, e o efeito disso, o efeito disso é isso, é um desastre, né? Então, eu tive Catarina recentemente, faz 3 meses, e todo esse discurso que vocês estão falando a respeito da violência obstétrica, ele realmente é dado muito em relação à mulher negra. Lá na sala onde eu estava, tinha uma média eram 6 meninas, a maioria eram negras, e a gente via realmente, como você está falando, tinha uma que estava com um problema de ar muito grande, e eu ouvi a enfermeira falando com ela, você fica quieta, cala sua boca, porque senão você não vai ser atendida. Mulheres que gritam muito não são atendidas rápido. Eu não tive uma experiência, né, tão avassaladora assim. Minha experiência foi uma experiência boa na maternidade onde eu estava, mesmo vendo o que estava acontecendo com as outras mães. Mas eu acredito também que o empoderar-se em si, né, o conhecer o seu corpo, o estar participando eu participei de muitas rodas, eu participei de muitos... Eu digo que minha gravidez foi uma gravidez muito militante, sabe? Eu de fato me reconheci e renasci na gravidez para poder me olhar e falar, não, eu tenho esses direitos ninguém me tira. Então, na hora que as meninas vinham, elas sabiam que eu não estava ali, sabe, à toa, não estava de brincadeira, que eu sabia realmente os direitos que me cabiam. Então, eu acredito nisso.
quando você se olha e você se busca e você tem essa oportunidade, porque não é todas as mulheres que têm, Sim. porque só eu sei também como é que eu saía de casa com barrigão para poder ir para as rodas, como é que eu fazia toda aquela estratégia para poder estar junto com as meninas, que não é fácil e nem todas as mulheres têm essa disponibilidade. Então, assim, infelizmente eu ainda vejo como um recurso para poucos. É um recurso para poucos. Muitas meninas, eu vejo que aquelas meninas que estavam ali passando por esse tipo de violência, elas de fato ficavam quietas, acuadas. Uma cena que me chocou muito, não foi uma menina negra, foi uma menina branca mesmo. Ela estava com um pano na boca, mordendo. E eu olhei para ela, que lá tem um espaço de bolas, né, que a gente podia, para poder estar ajudando no parto. E eu fui para lá para poder amenizar as minhas dores. E eu olhava para ela, teve uma hora que eu via vindo a contração e ela mordendo aquele pano. E eu fiquei curiosa, cheguei perto dela e perguntei, eu falei, por que você está fazendo isso? Ela falou, porque eu quero ser atendida hoje. E aquilo me chocou muito, me chocou demais, sabe? E existe sim, é fechar os olhos para dizer que não existe. Eu entrei num plantão bem duro, né? Era de madrugada. Os médicos em si se julgam cansados, estão ali durante um período muito grande. Realmente, eu acredito em tudo isso. Mas daí você maltratar, destratar alguém já é outro, né? Então, nunca, né, gente? Nunca. Eu passei por isso, mas com a médica que me atendeu no início, ela me deu um toque super duro, né? Foi super grossa comigo. Mas a minha obstetra que me atendeu, as meninas que estavam lá, as próprias estagiárias que estavam também junto foram maravilhosas. Comigo foram acessíveis, mas é o que eu via. Eram com uns, mas não eram com outros. Entendeu? Foi um momento... Uma sensibilidade seletiva. Isso, exato. Foi um momento bem difícil, mas a gente vê que é realmente selecionado ali, entendeu? Tem umas que estão ali, que acabam não tendo um pouco mais de formação e acabam passando por momentos mais difíceis, mais delicados, por não, de fato, conseguir gritar os seus direitos. O gritar os seus direitos é algo primordial num momento tão delicado quanto o parto, quanto a gravidez, quanto nascer. Eu acho que sim. Muito importante a gente saber dos direitos e realmente existem mulheres que não têm essa formação e não têm esse conhecimento dos direitos. Tem acesso. Mas eu também vejo que esse silenciamento não é só por saber ou não desses direitos, vai além disso. Vai de um medo também, porque a gente está na mão dos médicos, né? Que detém alguns poder ali naquele momento, que vai fazer com que a gente se silencie. Né? O que vai ser? Eu posso morrer ali naquela maca. Então, assim, há esse medo, muito mais, e até depois fora, até eu já ouvi mulheres também gritando e correndo atrás, por conta disso. Existe até a lei, né, que também dá a participação do homem assistir o parto. Homem não, eles têm direito a um acompanhante da mulher. Isso. Que é o pai da criança. Isso. Um acompanhante, a mulher escolhe. E isso também não é respeitado. Não é respeitado. Em alguns casos, assim, a gente passa por sorte, olha, aquele médico vai deixar, o outro não. Então, assim, eu assisti o parto da minha sobrinha, o qual o médico liberou, não, ela escolheu quem ia assistir. E no meu parto, eu gritei, falei, queria ir, não vai assistir, ponto. E aí, quem tinha ali no momento que pudesse... Né, intervir com você. Não, assim, também claro que teve os contratempos, as dificuldades, né, de uma complicação. É um médico, é uma enfermeira, é todo mundo que está ali em torno da sala de parto, é a própria instituição, porque a gente também, essa que é a questão que eu acho, né, quando eu falo da criminalização, ela por si mesma, porque a gente localiza em uma pessoa, entendeu? E às vezes isso não está nisso, porque existe uma política institucional, existem as políticas públicas que precisam estar alinhadas aos direitos. Precisa ser cumprida. Então, assim, por isso que é muito mais macro, né? E como é que você
opera as políticas nessas instituições que são criadas, que estão ali funcionando, né, a partir de sujeitos. Então, assim, como é que a gente vai fazendo essa costura, né? E é uma costura muito difícil. Vou fazer uma pergunta agora para a Nanda, que trouxe a Catarina hoje para a gente conhecer e está sendo muito divertido. Catarina está participando ativamente da entrevista, né? Nanda, concordou? Tô sorrindo. Você que trabalhou na área da comunicação, fala pra gente como é que foi acessar o mercado de trabalho nessa área, as dificuldades que você enfrentou, se foi difícil, o que aconteceu, como é que você se viu nessa área, como foi participar disso, como foi esse movimento para você enquanto mulher? Então, enquanto mulher, a comunicação, pra mim, né, eu sempre participei de muitos projetos, eu fui muito ativa, mais dentro da comunicação social mesmo, de estar ali junto com grupos, com projetos. Atuei ativamente dentro do Maquinho, como estagiária lá dentro. Atuei em alguns projetos em São Gonçalo, um deles um projeto chamado Panorama Urbano, que trabalhava com a cultura da cidade, a gente abrangia diversos ativistas da cidade, buscando sempre entender melhor sobre o universo de cada um. E o meu último trabalho foi como assessora do Caverna Produtora Independente, que participou aqui com vocês, né, do edital, estava sempre junto. Meu trabalho de assessoria lá é um trabalho que já vem desde 2013 sendo construído, né? Eu, de fato, me vi assessora lá de 2016 para frente, que foi quando a gente começou a reorganizar a caverna. Não é um campus fácil, né? Não é um campus de fácil acesso. Eu agora, com a Catarina, em 2017 eu retomei um projeto do meu atual companheiro, chamado Jornal Folha Nativa, que é um jornal voltado para a cidade de São Gonçalo, que existe também já há 5 anos, é um jornal impresso. Também lidava com a cultura e a gente começou a fazer um canal, tanto o canal no YouTube quanto o nosso site. Paramos um pouco o projeto por conta da minha gravidez. Minha gravidez, ela veio aí para poder redirecionar muitos caminhos da minha vida, né? Que a gente acaba realmente buscando outros rumos e alguns acabam sendo estacionados. Agora, a Catarina com 3 meses, eu tô começando a retomar a minha rotina, mas ainda muito cedo, ela muito pequena, muito dependente ainda, né? Por mais que seja essa criança alegre... Não, ela tá querendo ficar independente logo. É verdade. Mas assim, é um campus bem... É um campus aberto para quem de fato já teve ali, já tem uma estrada, né? Eu tô na comunicação desde 2013. Então, hoje em dia, para voltar, como eu falei, por ela ser pequena, ainda é pesado, né? De voltar, deixar ela com alguém, né? Mas é um campus muito bom, assim, para mim. Foi um campus que sempre me deu muita alegria e que eu pretendo voltar daqui a um tempinho. Vocês, como moradoras de São Gonçalo, vocês sentem que em São Gonçalo tem pouco acesso ou tem mais acesso? As pessoas se reúnem para discutir direitos da mulher? A prefeitura implementou algum projeto? Discute abertamente questão de gênero? Bem, lá em São Gonçalo, o grupo de mulheres ele é bem ativo. Eles estão sempre com atividades. Agora, atualmente, vai ter... Se eu não me engano, o Interconselho está tendo agora algumas atividades dentro da Câmara voltada mesmo para o dia 8, onde a mentora é a Marisa Chaves, se eu não me engano, é a Marisa Chaves que está de frente, cabeçando os projetos. Ela está sempre trazendo temas onde a mulher é o centro, né, da discussão. E tem sim, eles sempre estão movimentando dentro da cidade, pelo menos que a gente vê lá de atividades, de palestras, de conscientização. O grupo de mulheres está sempre bem ativo, bem forte. E outros grupos também que têm surgido na cidade. Eu pude participar do grupo das doulas lá da cidade, que está começando a envolver um projeto bacana, que é o Grupo Matriz. Elas trabalham com vários tipos de palestras. Dia 13 agora, tem um espaço lá em São Gonçalo agora, que é perto do ICOM, perto do Mauá de São Gonçalo. É um espaço voltado para a mulher, no Baby Place, onde eles estão fazendo palestras, danças maternas,
e aonde eles estão trazendo de fato a discussão da mulher dentro das políticas públicas. Essas palestras, elas trazem isso. A palestra agora será sobre o puerpério e vai estar trazendo toda essa questão da mulher, da puérpera, que não é muito dito, né? A grávida acaba ficando em foco, mas e depois? Como é que é esse pós-parto? Se é brutal, se não é? Como são as dores, os clamores, né, de uma mãe que acaba de ter uma criança. Porque, então, sabe, quando a criança nasce, o objeto vira a criança. Então, por isso que é importante a gente falar disso, porque quando vira criança, é assim, a mulher cumpriu a função que esperava, pariu, esquece, né? Deixa de fora e agora é a criança, né? E a gente tem visto cada vez mais mães entrando em depressão, né? A depressão pós-parto tá aí para falar sobre isso. Eu tenho várias amigas minhas que elas entraram brutalmente em depressão pós-parto por conta disso, esse esquecimento, esse deixar a mãe ao léu. Tá bom, ela já, como ela mesma disse, ela já fez o seu papel, não fez. O papel dela iniciou, entendeu? A partir do momento que você é engravida, você começa um processo, e o processo ele só para a Deus dará, sabe? Não para nunca. É uma criança, são ciclos, são fases. Então, meninas, a próxima pergunta que eu queria trazer para vocês é uma coisa que a gente costuma falar muito hoje em dia com a questão das redes sociais. Vocês acham que o Facebook, o Instagram serviu para popularizar alguns temas ou para que as pessoas buscassem mais informações, ou vocês acham que não ajuda a aprofundar a discussão, acha que falta um amadurecimento para isso nas redes sociais? O que vocês acham? Eu, como sou militante, eu acho que realmente as redes sociais ela trouxe mais essa discussão, né? Polemizou mais, né? As mulheres elas ficam mais ativas, mais atentas em relação a todos os temas. Mas eu acho que não é só a rede social, a gente precisa ir para a luta, a gente precisa, né? Porque a gente acaba fazendo um ativismo de sofá, né? Porque dá pra ser assim também. Não dá pra ser só, né, esse de sofá ali, sentadinho. Acho que envolve muito mais você estar na luta, na rua. Eu acho que a militância, o ativismo, você pode fazer de diversas formas. Por exemplo, eu faço poesia, as minhas poesias são bem interventivas, e são bem, né, às vezes eu com a Alice não posso estar em todos os movimentos sociais, mas o espaço que eu tô lá e falando sobre mulher negra, sobre a luta e isso. Incrível. Bem, as redes sociais estavam até conversando, né, antes da gravação. Eu acho que sim, popularizou muitos temas, principalmente, né, os temas de luta, as meninas que estão de fato nas militâncias, nas atividades de rua. Ele popularizou mais com vídeos, com fotos, com, sabe, todo esse universo que antigamente ele era inatingível por determinadas pessoas. Hoje em dia as pessoas conseguem ver, conseguem ouvir, conseguem entender e conseguem estar por conta disso. Acaba trazendo mais próximo, né? E as pessoas acabam encontrando esses grupos e acabam se encaixando dentro deles. Mas também acontece que as pessoas, muitas delas acabam caindo na esbarram, né, naquela esparrela do simplesmente ficar às vezes nas manchetes, ficar nas introduções, ficar no subliminar, nas entrelinhas, entendeu? As pessoas elas acabam que muitos estão de fato estudando, se aprofundando, buscando temas, buscando vivências, buscando ações, e muitos estão ali só para polemizar do sofá, né? Como acaba sendo feito, e aquilo acaba sendo reverberado de uma forma ruim, porque não se pesquisa fontes, não se pesquisam pessoas. E a internet ela tá aí para essa dualidade, né? Entre o bom e o ruim, basta você entender e buscar a vertente que te faz melhor e que vai te deixar melhor dentro daquilo que você se propõe fazer. É isso. Eu não sei, assim, como alguém mais velha do que o grupo que tá aqui, eu tenho muita dificuldade ainda de compreensão de uma rede, entende? Assim, embora até tenha lá um Facebook tímido, o meu projeto tem um Facebook tímido, que claro, quem mexe são as minhas alunas de 20 anos, né? Porque eu erro tudo, assim. Mas eu acho que comporta um pouco isso, né? Tem uma potência imensa de disseminar coisas pro bem e pro mal, né?
E que realmente eu acho que às vezes o que se estabelece é que fica às vezes uma coisa um pouco rasa, né? A gente, hoje em dia todo mundo sabe de tudo, e aí não é só com as pautas da gente, né? Assim, de tudo as pessoas sabem, acham que sabem tudo de tudo, né? E isso não se aprofunda, né? Então de vez em quando aparecem informações que são minimamente, causam uma estranheza, né? E alguém precisa ir ali pontuar essa estranheza, né? Então você começa também, uma outra coisa que eu acho que é interessante é pensar assim, como é que esses espaços de conversa, né? Eles viram também disputas de poder, né? Lugares onde as pessoas colocam discursos de ódio, né? Como é que serve também ao ataque ao outro, serve como uma provocação. Como uma provocação. Então, assim, eu acho que, assim, não sou a melhor pessoa, né, para falar sobre isso, mas acho que traz pra gente ainda, a gente está iniciando um caminho, né, que a gente não sabe como a gente lida com isso tudo que é novo, né? O que a gente faz diante disso tudo que chega nesse novo mundo que se descortina? Mas eu acho também que a rede social ela vem servindo como um espaço também de organização dessa juventude, né? Sim. Da galera. Porque, assim, tem se organizado para eventos de militância, de ativismo e tem dado certo. Sim, sim. De forma alguma é dizer que não tem lugar. Tem um lugar, mas esses lugares, eles, como tudo na vida, servem ao bem e pro mal, né? O bem e o mal. E a gente, né, qual é o posicionamento ético, né, de cada um de nós dentro desse espaço da nossa relação com aquilo que a gente veicula, com aquilo que a gente lê, o que a gente faz com aquilo que a gente lê, como é que a gente se relaciona com o outro, né? Porque é curioso, eu fico vendo assim, por exemplo, o meu projeto fala de violência e eu vou o quê? Responder na violência, como às vezes convocam, né? Às vezes convocam. Aí você respira fundo, né? Porque senão você vai reproduzir aquilo que você combate. Como assim, né? Então, o cuidado que precisa estar também. Que a gente ainda não tem ainda qual é o ponto, né? Essa maturidade. É tudo muito novo, né? Então, eu pontuei sobre a dualidade, né? Eu tive umas experiências agora. Hoje eu não estou militante em nada, né? Mas já fui militante do campo social, atuei desde os meus 18 anos dentro disso, trabalhando nas comunidades e tal, vivendo todo esse universo. Hoje em dia, com a minha filha, eu digo que eu retomei as minhas novas escritas, né? Eu sempre gostei, uma menina que gostei muito de escrever, e hoje estou conseguindo escrever sobre esse universo da maternidade, que é algo brutal e lindo ao mesmo tempo. E dentro das redes sociais eu estou conseguindo reverberar esses meus textos dentro do meu Facebook. E eu vejo muitas meninas vindo tanto lá nos meus comentários quanto no meu privado dizendo que os meus textos têm ajudado muito elas. Então, assim, isso é o poder que existe das redes sociais. Eu acredito nesse poder. Como eu falei, assim como eu acredito na dualidade das pessoas simplesmente se levarem por modismo, se levarem por situações e reverberarem o ódio entendeu? Às vezes nem entendeu direito o que é determinado assunto, estão ali reverberando, estão ali falando, simplesmente porque leu uma notícia, leu uma introdução, uma tira, uma manchete. Mas eu acredito nesse lado onde as pessoas de fato conseguem se ajudar, mesmo não estando próximas, mas conseguir reverberar suas experiências, suas expressões, suas ações, e o outro conseguir ser salvo por elas. Falar para quem quer escutar. Falar para quem quer escutar. Eu tenho mais uma pergunta para vocês que é polêmico e é muito interessante, muito importante para a gente falar. A Prefeitura de Niterói, em 2016, proibiu as discussões sobre gênero nas escolas. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso, se vocês acham que isso pode ser extremamente prejudicial para as formações das crianças, dos jovens. O que vocês acham disso? Foi bem polêmico. Assim, eu como moradora de Niterói, eu acho que é um retrocesso, eu acho que é hipocrisia e eu acho que a gente fala de gênero o tempo todo.
Então a gente fala de gênero quando a gente está lá dizendo o que menino, o que menina vai brincar. A gente fala de gênero de tantas coisas, no dia a dia, já antes de ir para a escola, né? Então, assim, eu acho que a forma como se está criando a ideia de que, como se vai se falar, que vai influenciar as crianças na escola, acho que esse não entendimento, né, de como vai ser falado sobre o gênero, acho que é o que está pesando, que está prejudicando. E também a gente não pode desconsiderar, né, o que significa, né, a gente ter um espaço que é masculino, assim, qual a representação de mulher naquele espaço, né? Porque como as mulheres elas não ocupam esses lugares representativos, essas discussões são alijadas mesmo, né? Não é só em Niterói, né? A gente viveu isso também com a PEC 181, assim, uma única mulher numa comissão discutindo alguma coisa que diz respeito ao corpo da mulher. Então, assim, não me é uma surpresa, né? É quase que, né? Mas eu acho que há um equívoco na base. Eu acho que há um equívoco que é de base, mas ele não é... Como é que eu vou explicar? Ele não é propriamente um equívoco. Eu acho que tem um grupo que não sabe do que fala, né? Mas tem um grupo que fala o que quer falar, tem um objetivo por trás, entendeu? E aí a base desses objetivos é machista, é patriarcal, né? Não tem outra possibilidade de ser de outra forma, né? Assim, eu não vou dizer que todos são iguais, porque não é, eu acho que não dá para a gente fazer essas grandes generalizações, mas eu acho que tem pessoas que são ignorantes, no sentido que ignoram, né, mesmo a temática, então entra qualquer coisa e acha que está arrasando, né? Mas tem um grupo que sabe e que é uma costura para querer dizer alguma coisa, né? Então é um jogo de força, de grandes enfrentamentos, e que a gente precisa estar junto, tá. Agora, eu também acho assim, né? A gente não tem a participação popular, né? E aí, assim, fica difícil, né, a gente tocar nesses assuntos, né, que são mais... E a participação popular precisa ser provocada. Exatamente. Que aí, nos diversos espaços, né? Que a própria discussão, né, que vem, né, desse mesmo grupo sobre o armamento, né, o desarmamento, enfim. Que a gente... Gente, tem que ter a participação popular, precisa ir ao voto sim, a consulta pública. Esses temas dizem respeito a todos e não apenas a um grupo que acha que é dono de todo mundo. Não, tem alguma coisa errada, né? Enfim. Aline, escritora, militante, a gente quer perguntar, Aline, queria que você contasse pra gente como é o trabalho que você faz nas escolas com o Turbantari, como foi o seu processo de descobrir o que você realmente é, o que você gostava e como você tomou o mundo. Bom, assim, gostar de escrever eu já gosto, já. Desde a alfabetização. Não, nem desde a alfabetização, mas acho que foi, sabe? Mas a questão da minha militância e da criação do projeto foi a oportunidade que eu tive de estar fazendo cursos e tal, e aí de ter não, vou fazer um projeto. E aí, esse é o terceiro projeto, né, e nas escolas a gente faz uma atividade com os alunos que é trabalhar a questão étnico-racial, trabalhar a questão do turbante como multiculturalismo, leva o empoderamento desses jovens, dessas crianças, né, para que tenha essa discussão, que essa discussão seja feita nas escolas e que seja cumprida a Lei 10.639. Então, assim, eu vou, né, para afrontar mesmo e para que essa lei seja implementada, de fato. Demorou tanto tempo com a lei e muitas escolas ainda não têm essa discussão. Tirando o mês da consciência negra, né, que faz essa discussão, o restante do ano, acho que quase não existe. Mas ainda tem algumas escolas que trabalham sério, sim, com a temática étnico-racial.
E aí, assim, tem feito grande sucesso de fazer a discussão do turbante, porque aí tem série de outras coisas, tem a apropriação cultural, que eles também querem discutir. Eu posso usar, eu não posso. E aí eu faço também essa discussão. Não só nas escolas, mas como em outras instituições. Na assistência, já fui fazer palestra e discutir um pouco sobre isso. E está sendo bem interessante. A rede social é um espaço bacana, porque eles fazem essa discussão, além da rede social, no celular, em grupos de celulares. Vamos montar um fórum. Não tinha essa discussão de fórum, e acabo falando um pouco sobre o que é o fórum, porque eu acho que os jovens eles precisam conhecer alguns espaços assim para poder estar ali fazendo a discussão que é deles também, né, da juventude. E está sendo bem bacana trabalhar com isso, com turbante. Legal. Eu queria perguntar para você também o que você acha que são, como é a questão da mulher negra na academia, se tem... Eu vou pedir, na verdade, é para você comentar com a gente uma coisa que a gente sabe que é dada, né? Que a situação da mulher negra na academia, o que acontece academicamente com essa mulher, o que acontece quando ela sai da academia e tenta entrar no mercado de trabalho. O que você sentiu, assim, na sua experiência? Eu acho que para mulher negra tudo é difícil, né? Acaba sendo tudo difícil. Na academia não é diferente ser mulher negra. E aí você encontra diversas barreiras. E o estágio, algumas problemáticas de questões raciais em estágio, eu mesma já presenciei, já tive situação. Na academia também, mas afrontando, né, e não deixando passar batido a situação de racismo mesmo. Mas eu acho que mais me incomoda é a questão da produção cultural, né? Porque o negro não é visto como um ser que produz, né, intelectualmente. Então, assim, algumas barreiras que ainda se enfrenta na academia em termos de... Por exemplo, a questão racial, a discussão acadêmica, quando eu vejo artigos, pouquíssimos. Mas esses pouquíssimos artigos não é que não escrevam. Há sim pessoas que escrevem sobre a questão racial. Mas a gente tem barreira, por exemplo, numa orientação, às vezes determinados professores não falam sobre a temática, não têm domínio, digamos assim, não é que não queiram, mas não têm domínio sobre essa temática, e aí não abarcam e também não querem avançar. E aí você fala, vou mudar o tema do meu TCC, porque eu não tenho um caminho, alguma direção. E aí muda. Vou falar por políticas públicas, mas não vou falar sobre algo que me incomoda dentro da sociedade. Então, o racismo é algo que incomoda a nós negros dentro da sociedade. Então, a questão da produção científica, alguns embarreiramentos que se tem, eu acho que precisa falar mais sobre isso, abrir mais espaço, discussão do racismo institucional, né? Que eu acho que é isso. Caramba. Meninas, queria saber se vocês querem falar mais alguma coisa, deixar o contato de alguma instituição, encerrar algum comentário, mandar um beijo para alguém. Eu posso só deixar, né, o e-mail de contato do projeto, que eu acho que é legal. Para quem quiser o atendimento psicológico, ele se dá lá no SPA, do curso de Psicologia da UF, quinto andar do Bloco N. E o acesso é através do e-mail cuidardeMulheres@gmail.com. A pessoa manda um e-mail que o projeto vai estar respondendo e agendando o atendimento. Vamos colocar isso na descrição do vídeo para o pessoal que estiver interessado. Foi na descrição. Pode, vai lá. Eu queria agradecer a participação aqui no programa e dizer que estou muito feliz, né, de estar participando disso aqui, dessa discussão, dessa conversa que só agrega mais conhecimento, que o conhecimento é construtivo. E agradecer. Obrigada. Então, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a Dani, que foi que me indicou, né, para poder estar aqui hoje. Eu estou começando a retomar, né, as minhas experiências, e essa foi de fato a primeira experiência depois que eu tive a Catarina. E foi muito bacana, foi muito bom estar de frente com vocês e poder estar falando um pouquinho mais sobre tudo que me tomou, né, nesses períodos. E agradeço. É isso. Nós quem agradecemos, foi um prazer para Conversas receber tantas mulheres maravilhosas. Para o pessoal que está em casa assistindo, os links vão estar na descrição do vídeo, viu? E é isso, gente. Até o próximo Conversas na Bem TV. Eu tinha que dar tchau para essa câmera aqui, né? Eu dei tchau para a câmera.